A Tailândia é conhecida por suas belas paisagens, tradições exóticas e lugares cheios de mistério. Mas além dos destinos famosos, há muito mais a ser descoberto neste país que continua a surpreender turistas e locais. Desde as formas exóticas da natureza até lugares e animais que parecem saídos de um filme, tudo isso existe de verdade na Tailândia e está envolto em história e mistério. Neste vídeo, vamos visitar algumas das coisas mais extraordinárias descobertas na Tailândia nos últimos anos. Prepare-se, pois cada item tem uma história e detalhes que certamente vão aumentar seu interesse por este país. Antes de tudo, curta e inscreva-se no canal. Isso ajuda muito os criadores de conteúdo. Obrigado. E agora vamos começar. Número 15. No Parque Florestal Phusing, em Bhuencan, Tailândia, há uma paisagem digna de documentário chamada Três Rochas das Baleias, em meio à natureza verdejante. De longe, parecem três enormes baleias flutuando juntas no topo de um penhasco. Mas, na verdade, são três enormes pedras lado a lado que se estima terem se formado há mais de 75 milhões de anos. Elas estão na divisa de duas florestas, a floresta Kalarain e a floresta Dongchong Pha. Se você subir na maior pedra, poderá ver o rio Mekong, os campos do Laos e as vastas florestas ao redor. Há 9 trilhas de caminhada que levam a diferentes vistas. Nessas rotas você vai ver cachoeiras, diferentes tipos de plantas e animais e, claro, a tranquilidade da natureza. Mas o melhor, vista de trás da pedra que lembra uma baleia, uma cena inesquecível. Ótimo para a caminhada ou encontro romântico. Número 14. Meio crocodilo, meio búfalo. Parece uma cena de uma lenda ou de uma história em quadrinhos. Essa foi a reação dos moradores da província de Siasakit, na Tailândia, quando nasceu um bezerro que parecia ser metade crocodilo e metade búfalo. À primeira vista, nota-se logo a pele diferente dele. Parece ter escamas e um focinho alongado que lembra o de um crocodilo. Mas, segundo os especialistas, é quase impossível que um carabao dê à luz a um híbrido verdadeiro com um crocodilo. A aparência incomum do bezerro provavelmente é causada por um grave distúrbio de pele. No mundo animal, existem muitos híbridos conhecidos, como a mula, filha do cavalo e do jumento, ou os horse, resultado do cruzamento entre zebra e cavalo. Mas a maioria deles é resultado da intervenção humana e geralmente são inférteis. Mesmo que esteja claro que não é literalmente meio crocodilo, ainda assim virou assunto entre os moradores de toda a região. Alguns acreditam que pode ser uma mutação estranha, enquanto outros chamam isso de azar. Seja qual for a verdade, uma coisa é certa. Um animal como esse é raro e realmente surpreende à primeira vista. Número 13. Macacos Troll. Imagine só. Você está remando de caiaque na beira de uma ilha tranquila na Tailândia e, de repente, é surpreendido por criaturas que parecem ter saído de um filme de Star Wars. Foi isso que um grupo de turistas experimentou na Railay Bay, quando avistaram o que parecia ser uma família de macacos troll, de cor laranja acastanhada, parecidos com os Ewoks do universo de ficção científica. Alguns estavam brincando na água rasa, enquanto outros sentavam nas pedras parecendo realizar um ritual estranho. Mas por trás dessa cena misteriosa, na verdade, era uma performance artística. Um grupo local de atores e um vocalista itinerante encenou propositalmente esse tipo de apresentação para parecer um encontro místico. Mesmo conhecendo a verdade, você sorri, pois mesmo sendo encenado, sente a magia do momento. 12. Laser Buda. Na província de Chonburi, está de pé na lateral da montanha uma das maiores imagens de Buda do mundo, o Laser Buda ou Khao Chi Chan. Ela tem 130 metros de altura e foi esculpida usando tecnologia a laser. O design foi feito por computador, depois foi gravado a laser na face da montanha durante a noite para que os traços ficassem mais nítidos. Após finalizar o contorno, ele foi preenchido com folhas de ouro, por isso brilha quando recebe luz do... Aos pés da montanha, há um templo onde você pode ver os monges Karobi. Por isso, recomenda-se que visitantes usem roupas cobrindo ombros e joelhos. A entrada é gratuita e você pode se aproximar para admirar a vista grandiosa. Mas há um limite claro até onde você pode ir para a sua segurança.
Quando você está lá e fica em frente ao Laser Buda, é como se estivesse diante de uma obra colossal que une arte, fé e tecnologia moderna. Número 11. Parque do Cocô de Elefante. Quem pensa que cocô de elefante é apenas lixo vai se surpreender em Chiang Mai, na Tailândia, porque aqui eles transformam isso em papel. Bem-vindo ao Parque do Papel de Cocô de Elefante. Um ecoparque ao ar livre que mostra como transformar fibras de esterco de elefante em produtos de papel. Nenhuma árvore é cortada no processo. Por isso ajuda muito no combate ao desmatamento, que é um grande problema no Sudeste Asiático. 80% do papel é feito de cocô de elefante e os 20% restantes vêm de fibras naturais, como a casca da bananeira e do coco. Não são usados produtos químicos, alvejante com cloro ou fragrâncias artificiais. A cor vem de corantes alimentícios e a impressão usa tinta de soja. Você pode testemunhar cada etapa pessoalmente, desde a lavagem das fibras, colocação no molde, secagem, até se transformarem em cartões de felicitações, cadernos ou sacolas de presente. Normalmente leva 45, o tour dura de 45 a 60 minutos e é indicado para todas as idades. Além da educação única que você vai receber, você também terá a chance de tirar fotos divertidas com as matérias-primas. 10. Campo de futebol flutuante. Em uma ilha de pescadores em Pangabai, não há terra suficiente para construir um campo de futebol. Em 1986, os jovens, inspirados pela Copa do Mundo, decidiram construir um campo flutuante no mar. Com madeira e pregos velhos, construíram o primeiro campo de futebol flutuante. No começo era perigoso e um pouco áspero, mas com o tempo foi melhorado e ficou mais resistente. Por causa do treinamento diferente em um campo que se movia, em 2010, a comunidade ficou conhecida por causa de uma campanha publicitária de um banco tailandês. E desde então, tornou-se um símbolo de esperança e determinação. Hoje, isso já faz parte do dia a dia na ilha. Depois de pescar, toda a comunidade se reúne para assistir ou jogar futebol em cima do mar. Número 9. Templo Objeto Voador Não Identificado. Ao norte de Bangkok, encontra-se o Wat Phra Dhammakaya, um enorme complexo de templos budistas com uma área de 1000 acres. Mas o centro das atenções aqui é a estrutura em forma de cúpula chamada Shedi, que se assemelha a um enorme objeto voador não identificado. Foi construído em 1970 e hoje é um dos maiores templos de toda a Tailândia, assim como do mundo inteiro. A cúpula tem quase 1 milhão de estátuas de Buda. 800 mil do lado de fora e 700 mil do lado de dentro. O templo enfrentou controvérsias por acusações de corrupção e comercialização excessiva, negadas veementemente pela organização. Apesar disso, todos os anos eles realizam o maior evento de doação de esmolas do mundo, onde milhares de monges e noviços recebem ofertas simultaneamente dos devotos. Ao entrar no local, você não pode deixar de se impressionar com a grandiosidade da estrutura. Não importa qual seja a sua crença, é como se você estivesse entrando em outro mundo ao ficar no meio do gigantesco objeto voador não identificado da fé budista. Número 8. Canyon de Pai. Na província de Mae Hong Son, você encontrará o Canyon de Pai, também chamado pelos locais de Grand Canyon da Tailândia. Embora seja menor que o verdadeiro Grand Canyon na América, o lugar é conhecido por suas trilhas estreitas e penhascos íngremes que chegam a até 50 metros de profundidade em ambos os lados. Daqui você pode ver todo o Vale de Pai e a belíssima paisagem das montanhas e florestas. O melhor é visitar aqui durante o nascer ou o pôr do sol, quando tudo ao redor ganha uma cor dourada. A entrada é gratuita e há pequenas lojinhas na base onde você pode comprar bebidas ou lanches antes de subir. O primeiro mirante fica a apenas 5 minutos de caminhada da entrada. Mas se você estiver pronto para uma aventura mais intensa, pode seguir por trilhas mais estreitas e íngremes para chegar a um lugar mais tranquilo e menos movimentado. Alguns trechos são perigosos, principalmente com o chão molhado ou escorregadio. Para quem se arrisca, cada passo compensa pela vista panorâmica de quase 360 graus. Número 7. Na cidade de Bangkok, Sanga, província de Kon Kaen,
Tailândia, há uma comunidade chamada Vila das Cobras. Aqui, a King Cobra não é apenas cuidada, ela é tratada como um membro da família. Já faz décadas desde que começou a tradição dos moradores de capturar a King Cobra da floresta próxima e cuidar dela. Hoje em dia, turistas vêm para ver pessoalmente os shows onde os homens enfrentam a maior cobra venenosa do mundo. Mas isso não é para os fracos de coração. A King Cobra pode chegar a até 18 pés de comprimento. E quando ataca, ela consegue levantar 1/3 do seu corpo do chão. Seu veneno mata rapidamente ao bloquear os sinais nervosos no corpo. Isso causa paralisia e morte em até meia hora, dependendo da gravidade da mordida. Desde o início do programa. Alguns tratadores já morreram por mordida de cobra, mas a tradição persiste. Mais de 170 membros da vila são tratadores de cobras certificados. Para eles, a King Cobra não é apenas um animal. Ela é um símbolo de coragem e da cultura de sua cidade. Número 6. Caverna da Serpente. No bonito lago Konglong, Long, na Tailândia, existe a Caverna Naka, também chamada Caverna da Serpente, que parece saída de uma lenda. Segundo a história local, uma cobra gigante foi amaldiçoada e virou pedra. Na caverna há formações rochosas, que lembram escamas de cobra, e perto da base da montanha, há uma pedra em forma de cabeça de serpente. Isso só foi descoberto recentemente e rapidamente se tornou um local de peregrinação para aqueles que acreditam que a lenda é verdadeira. Para alguns, isso é uma prova da antiga história dos Naga, serpentes poderosas na mitologia budista e hindu. Para outros, isso é apenas uma formação rochosa natural que foi transformada em algo místico pela imaginação humana. Qualquer que seja a sua crença, não se pode negar que a Caverna da Serpente é uma paisagem impressionante. Os detalhes que parecem pele de cobra de verdade vão te fazer pensar se talvez haja mesmo alguma verdade nisso. Nas lendas dos mais velhos. Em 23 de junho de 2018, uma caminhada após o treino tornou-se uma das missões de resgate mais tensas da história tailandesa. Um treinador de 25 anos de um time juvenil de futebol chamado Wild Boars convidou seus 12 jogadores com idades entre 11 e 16 anos para explorar a caverna Tan Luang. O plano deles era ficar lá por cerca de 1 hora apenas. Mas, de repente, uma forte chuva caiu enquanto eles estavam lá dentro e a entrada da caverna foi rapidamente inundada. Por mais de 2 semanas, toda a equipe ficou presa a quase 4 quilômetros dentro da caverna, enquanto o mundo inteiro se preocupava. Quando os mergulhadores britânicos os acharam em 2 de julho, todos estavam vivos, mas ainda corriam perigo. A delicada missão de resgate começou em 8 de julho e terminou em 10 de julho. Infelizmente, um mergulhador voluntário e ex-SEAL da Marinha Tailandesa faleceu em 6 de julho por falta de oxigênio enquanto levava suprimentos para as crianças. Com a ajuda do exército tailandês, socorristas de vários países, helicópteros, robôs subaquáticos e drones conseguiram resgatar toda a equipe. Até hoje, isso é considerado um milagre e um símbolo da união de diferentes povos por um objetivo: salvar vidas. Número 4. Prisão hostel. Normalmente, as pessoas fazem de tudo para não serem presas em outro país. Em Bangkok, há um hotel onde hóspedes querem viver como presos sem serem criminosos. Chama-se Suk Station e foi inaugurado em 2017. Aqui, os hóspedes dormem em uma cela com grades de ferro, janelas estreitas e decoração que imita uma prisão de verdade. Ao invés de chave de quarto, você recebe um número de prisioneiro. O processo de reserva também é como o de uma prisão de verdade. Você tira uma foto tipo mugshot, usa um uniforme, há quartos individuais e também celas compartilhadas. E se você quiser uma experiência mais intensa, pode ficar em um quarto estilo solitária com apenas um pequeno olho mágico. Mas nem tudo é só rigor. Tem ar-condicionado, Wi-Fi e até uma banheira de hidromassagem no terraço. Tem café e café da manhã grátis de manhã. A maioria dos visitantes aqui são turistas que querem experimentar a emoção de estar em uma prisão, sem ficha criminal, e sim a toque de recolher com luzes apagadas para você sentir como é ser prisioneiro. Número 3. Bolas de fogo de Naga. 2 vezes por ano,
há um fenômeno estranho no rio Mekong, no nordeste da Tailândia, que realmente chama a atenção. Em alguns dias dos meses de maio e outubro, é possível ver bolas vermelhas brilhantes de luz que de repente sobem da água e desaparecem no ar. Essas bolas podem ser do tamanho de uma pequena bolha até o tamanho de uma bola de basquete e chegam a atingir cerca de 600 pés de altura, antes de desaparecer. Ainda não existe uma explicação científica definitiva de como elas se formam. Alguns acreditam que isso é causado por gás natural que entra em combustão, enquanto outros estão convencidos de que isso é obra de seres poderosos das lendas, particularmente do Naga, uma serpente ou dragão mitológico que é venerado em algumas partes da Ásia. Sempre que esse tipo de evento acontece, milhares de pessoas de diferentes partes da Tailândia vão até as margens do rio para testemunhar isso. Para os moradores locais, isso não é só um espetáculo, é uma tradição e uma celebração espiritual que une a comunidade. Número 2. Rainha dos Escorpiões. Se você acha que é corajoso porque consegue segurar uma barata ou uma aranha, espere até conhecer a chamada Rainha dos Escorpiões da Tailândia. Todos os dias no Tiger Zoo em Pattaya, você pode vê-la andando pelo parque literalmente coberta de escorpiões vivos da cabeça aos pés. O que ela faz não é apenas uma apresentação. Ela detém o recorde mundial do Guinness por ficar 33 dias dentro de um recinto de vidro com 5.000 escorpiões. Enquanto estava lá, ela levou 13 picadas. Calma e firme. Ela claramente está acostumada com esse tipo de situação. Até os turistas ficam impressionados e gritam com a coragem dela. Mas é claro, isso não é brincadeira. Algumas espécies de escorpião têm veneno capaz de matar uma pessoa. Por isso, se você não tem coragem, é melhor apenas assisti-la de uma distância segura. Número 1. Restaurante do Frango Voador. Em Bangkok, há um restaurante que você com certeza nunca vai esquecer. Não é pelo sabor da comida, mas pela forma como é servida. Este é o restaurante do Frango Voador, onde o famoso frango frito deles é lançado por um estilingue gigante ou catapulta. Enquanto ainda está pegando fogo, ele voa pelo ar e é aparado pelo garçom, que está andando de monociclo usando um longo espeto de metal preso ao capacete. Quando o frango é pego, o garçom o coloca diretamente na mesa do cliente, acompanhado de aplausos e risadas dos espectadores. Há momentos em que o próprio cliente se levanta e tenta pegar o seu pedido. Mesmo que a comida seja simples, a experiência neste restaurante é única e cheia de alegria. Além do estômago cheio, o grupo também se diverte. Entrada bônus 1. Templo Branco, a obra-prima moderna da Tailândia. Enquanto a maioria dos templos na Tailândia tem uma história que remonta a centenas de anos, o Wat Hong Kun, mais conhecido como Templo Branco em Chiang Rai, é diferente e pode ser considerado um dos mais novos símbolos da arquitetura moderna do país. Ele foi construído por Chalermchai Kositpipat, um artista famoso na Tailândia no final dos anos 1990. Ele não é como os templos tradicionais, com telhados dourados e decorações coloridas. Em vez disso, toda a estrutura é branca, simbolizando a pureza de Buda. Enquanto os espelhos brilhantes embutidos no reboco representam a sabedoria de Buda que brilha por todo o mundo. Quando você entra, não vê apenas arte religiosa tradicional, também há elementos modernos, como murais com imagens do Superman, Neo de Matrix e outros ícones da cultura pop, usados como simbolismo das boas e más influências no mundo. Isso prova que o Templo Branco combina a religião antiga com a arte moderna. Atualmente, ele ainda está em construção e espera-se que só seja concluído daqui a algumas décadas, pois o artista adiciona mais detalhes a cada ano. Entrada bônus no 2 Mercado Ferroviário de Mae Klong, o mercado no meio dos trilhos, uma cena única em Samut Songkhram, Tailândia. O mercado ferroviário de Mae Klong é um mercado em funcionamento que está literalmente situado sobre os próprios trilhos do trem. À primeira vista, parece um mercado normal, cheio de legumes, frutas e peixes, mas algumas vezes por dia, o som de um trem pode ser ouvido à distância, sinalizando que o trem Mae Klong está se aproximando. Imediatamente, eles dobram as tendas, puxam as mercadorias para o lado e, em questão de segundos,
o trem passa a poucos centímetros de suas cabeças. Em poucos segundos, eles recolocam tudo como se nada tivesse acontecido. O mercado está em funcionamento desde o início dos anos 1900 e só começou a se tornar uma atração turística quando seus vídeos ficaram famosos na internet. Este é um exemplo claro de como os moradores locais se adaptam. Numa situação incomum, isso prova a disciplina e coordenação da comunidade. Entrada bônus no 3. Museu Erawan. O elefante gigante que abriga a história em Samut Prakan, onde fica o Museu Erawan, conhecido por seu elefante gigante de 3 cabeças feito de bronze. Esta estrutura tem mais de 40 metros de altura e pesa mais de 200 toneladas, sendo assim uma das maiores obras de arte em metal do mundo. Ela foi construída como um símbolo da religião, cultura e fé do povo tailandês. O interior do elefante é um museu de 3 andares, não apenas um espaço vazio. No primeiro andar você encontrará antigos utensílios e artefatos que mostram a história da Tailândia. No segundo andar, há uma coleção mais detalhada de artefatos religiosos e esculturas que representam as crenças budistas e hindus. No terceiro andar, há uma sala paradisíaca com um teto de vitrais coloridos que representa o céu e o reino de Deus, de acordo com as crenças locais. Além de sua arquitetura, o Museu Erawan também é conhecido como um lugar de tranquilidade e meditação, muito procurado por locais e turistas que buscam uma conexão profunda com a cultura e a religião da Tailândia. Entrada bônus número 4. Samphanbok, o Grand Canyon da Tailândia. No norte da Tailândia, perto do rio Mekong, em Ubon Ratchathani, encontra-se Samphanbok, também conhecido como Grand Canyon da Tailândia. O nome significa 3.000 buracos, referindo-se às milhares de pequenas e grandes cavidades esculpidas pelo fluxo do rio nas rochas ao longo de centenas de milhares de anos. É melhor visitá-lo durante a estação seca, de novembro a abril. Quando o nível da água do Mekong baixa e surgem as impressionantes formações rochosas, é possível ver muitas formas diferentes aqui. Há formações em forma de coração, estrela e até buracos grandes o suficiente para as pessoas nadarem. Além da paisagem única, é maravilhoso assistir ao nascer e ao pôr do sol aqui, porque a cor das rochas muda de amarelo para laranja e até vermelho, dependendo da luz do sol. É um lugar popular entre fotógrafos e entusiastas de drones. Há barcos alugados que podem te levar para conhecer também as ilhas próximas do Mekong. Entrada bônus. Número 5. Praia na Concave. A caverna secreta com um templo dentro. Dentro do Parque Nacional Khao San Royal, em Prachuap, Kirikan, encontra-se uma caverna que parece saída de um filme de fantasia, a Praia na Concave. Ela é famosa pelo Kuha Karuhas Pavilion, um pequeno e luxuoso pavilhão real construído no século XIX para o rei Chulalongkorn, Rama V. O que a torna especial é que todas as manhãs a luz do sol entra na caverna. O pavilhão, através da abertura no teto da caverna, recebe um brilho encantado, mas para ver isso é preciso ter perseverança. Há uma trilha de 30 a 40 minutos a partir do centro da cidade, incluindo um caminho íngreme descendo até a caverna. A caverna é cercada por vegetação verde por dentro e tem um ar fresco e diferente, mesmo quando o sol está forte lá fora. Este é um dos pontos favoritos dos amantes de história e natureza e também costuma ser usado como cenário por médicos viajantes, documentaristas sobre a Tailândia.